Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, História da Origem da Consciência, do Erich Neumann, publicado pela editora Cultrix em 1995, e é um livro aqui que ele vai ter o prefácio do Jung, e vai seguir a filosofia de Jung, né? Vai seguir a doutrina dos arquétipos, inconsciente coletivo, essa temática na área da psicologia, né? E vai trazer então o que seria a história da origem da consciência. Então, os arquétipos, eles são elementos estruturais coletivos, não pessoais, da psique humana. Então, padrões universais de comportamento, símbolos e imagens que residem no inconsciente coletivo da humanidade. De modo que por trás das mitologias existem ali padrões profundos que conectam a todos nós, que nos conectam a todos nós como seres humanos. O Erich Neumann, ele destaca aqui um símbolo arquétipo matriarcal da autorrepresentação do estado inicial da humanidade, é o Ouroboros. O Ouroboros é aquela cobra que ela come o próprio rabo e ela forma um círculo. Então esse símbolo é um símbolo primordial ali, que representa essa primeira fase da humanidade. Então, ela é um símbolo egípcio, está presente lá no Egito, na taça de Nippur, é um vaso de pedra calcária de 3200 a.C. da Mesopotâmia. Então, é um símbolo bastante antigo, está nas civilizações mais antigas que a gente conhece. Então, esse estágio primordial da humanidade, né, ele é designado então de urobórico ou pleromático, em que a semente do ego está contida no inconsciente, então ainda não está manifesta, tal como um embrião dentro de um útero. Então, essa fase simboliza um estado de totalidade e indiferenciação, onde a consciência ainda não se desenvolveu plenamente. Então, o indivíduo ele ainda não tem a autoconsciência de si mesmo, ele ainda não se percebe como um elemento individual. Tá? A imagem da serpente que morde a própria cauda pode ser interpretada como um símbolo de um ciclo infinito da vida, morte e renascimento. Essa interpretação está relacionada com a antiga crença de que a serpente ela troca de pele periodicamente, simbolizando a renovação e a transformação. Uma segunda etapa nesse processo de evolução da humanidade vai ser a construção das mitologias das sociedades matriarcais, a mitologia da Grande Mãe. Então, a transição dessa fase Ouroboros para a Grande Mãe, ela se caracteriza pelo desenvolvimento do ego e pelo fortalecimento da consciência. Então, estamos caminhando nessa direção, nesse sentido, né? A Grande Mãe é um arquétipo feminino que simboliza fertilidade, nutrição, proteção. É a própria natureza como força criativa. Ela também simboliza a conexão com a terra, com os ciclos naturais e com a fonte primordial da vida. Então, veja, começa a fazer uma associação, o homem começa a fazer essa associação entre o que está acontecendo com ele e o que acontece com a natureza. Erich Neumann explica que a Grande Mãe ela é virgem, mas não com um símbolo de castidade. É virgem porque ela é fecunda sem a participação do masculino. A substituição da época matriarcal pela patriarcal é um processo arquetípico também, segundo Erich Neumann. As fases arquetípicas do desenvolvimento da consciência se manifestam nas projeções mitológicas do inconsciente coletivo na humanidade. De modo que os eventos sagrados da evolução da humanidade são precursores de processos que mais tarde vão ocorrer em cada indivíduo. É mais ou menos a história que, por exemplo, você pega a evolução humana. A evolução ela seguiu uma série de etapas. Né? Primeiro teve a vida marinha, depois ela saiu para a vida terrestre, etc. Se você for perceber, a nossa formação segue esses ciclos. Né?
A gente nasce dentro, né, da mãe, né, na barriga da mãe, onde está imerso em líquido, né, na placenta. Então a gente nasce como um ser marinho. Depois é que a gente vai para o mundo terrestre. Então a gente reproduz esse processo de evolução no nosso nascimento. A mesma coisa vai acontecer na parte psíquica da pessoa. A personalidade, dessa forma, se forma em relação com tais fases arquetípicas, que incluem a fase orobórica, do inconsciente, a fase da grande mãe, uma mitologia aí coletiva, e uma terceira fase, que é o mito do herói. É um terceiro arquétipo, que aparece em várias culturas também, mito do herói. Enquanto a grande mãe representa a nossa conexão com a Terra, com a natureza, com as origens da vida, o mito do herói surge quando o ego se separa dessas influências maternas e busca uma identidade própria em uma jornada de autodescoberta. Então, veja, isso também vai passar pela evolução do indivíduo. O indivíduo também vai ter a fase de apego à grande mãe, a fase de ruptura. Enquanto a grande mãe representa a conexão com a Terra, com a natureza e com as origens da vida, o mito do grande herói surge quando o ego se separa dessas influências. Nessa fase, o indivíduo é desafiado a confrontar e superar os obstáculos, a enfrentar perigos e a realizar feitos extraordinários. Nesse processo todo, né, o símbolo exerce uma função mediadora ao conectar elementos inconscientes aos elementos conscientes da personalidade. Então, Erich Neumann vai dizer assim: o mito, a arte, a religião e a linguagem são expressões simbólicas do espírito criador do homem. Neles, esse espírito criador se torna objeto que pode ser percebido e obtém autoconsciência por meio da consciência humana. Por meio do símbolo, o mundo dos arquétipos penetra, através do homem criador, na esfera da cultura e da consciência. Então, ele traça esse paralelo entre a evolução da humanidade e a evolução da psique de cada um, do indivíduo. Muito obrigado, então.